Então, boa tarde, bom dia também, boa noite, né? A gente nunca sabe em que momento o play está sendo dado. o play está sendo dado, a gente está conversando com as pessoas em que momento das vidas das pessoas. Eu acho isso bem interessante, né? Que nós, então, sem nos darmos conta, podemos participar de vários momentos nas vidas das pessoas e acho isso de bastante responsabilidade. Mas então, nessa volta da gravação dos podcasts, hoje é o nosso segundo momento juntos Nessa nova temporada, né? Na segunda temporada, né, João? Second season. E acho bem bom ter esse momento, ter essa oportunidade de fazer algumas reflexões, gastar um pouquinho do que a gente coloca como informação para dentro. Então, é importante ter esse momento de colocar as informações para fora, né? Porque se a gente fica só com input, a gente acaba fazendo um estrago interno, né? Por isso é bom que a gente possa falar e que tenha pessoas que queiram nos ouvir, né? Uhum. E participar de alguma forma também. Então, cá estamos para mais um momentinho. Estamos, né, como tu falou, chegando no nosso segundo episódio deste ano que estamos trabalhando. Para quem acompanhou a gente no primeiro episódio, viu que a gente está numa casa nova, né? E que está sofrendo ajustes também, e é bom, faz parte, né, de a gente também encontrar o nosso lugar nesse espaço e trabalhar para isso também ter a nossa cara, né? E, Eva, hoje a gente estava pensando, né, como sempre, a gente não tem uma definição prévia exatamente do tema que a gente vai caminhar, a gente tenta pegar algum assunto que passou ou por ti ou por mim, e a gente traz e busca desenvolver o tema aqui, né? Acho isso muito interessante. Inclusive, acho que isso é um tema. Né? Já é um tema, né? Porque há uma tendência humana, então, uma tendência nossa de estarmos sempre roteirizados. Nos damos muito pouca chance de não termos um roteiro, né? De não termos um script, de não termos um lugar definido para chegar, né? E isso que a gente faz nos dias que a gente grava a nossa conversa é aquilo que nós poderíamos experimentar fazer mais vezes na vida, né? Não roteirizar tanto, não criar um script tão rígido e abrirmos mão, por exemplo, de controlar. Deixar com que a vida nos sinalize para que lado a gente tem que ir. Né? Eu me lembro, semana passada a gente conversou alguma coisa, eu estava falando alguma loucura minha que eu ia fazer, e aí eu falei... eu quero isso. Daí tu falou assim, pô, mas não tem nenhum espaço pra vida te surpreender. A vida faz o quê? A vida fica assim, aonde que eu entro? Dá um espacinho pra mim. Né? A vida não consegue nos surpreender se a gente está tão roteirizado, né? E é interessante também nós falarmos coisas que depois a gente fala, ué, eu falei isso? Falou? Né? Esse nem era o tema de hoje, mas a gente vai seguindo, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Mas era interessante que, eu me lembro quando a gente foi para Santiago no ano passado, eu já falei isso em outro episódio também, eu comecei a ideia pensando, esse é o começo do fim da minha vida, então eu tinha que fazer tudo que era possível naquela região, naquela situação. Comecei o fim da vida. Então eu fiquei, eu vou fazer isso, e de novo tu veio com essa informação. Tinha um monte de coisa Tinha pra fazer, um monte de coisa. Eu queria, enfim, dar a volta no mundo em 30 dias, né? E daí tu veio justamente com essa informação, que eu achei interessante, né? Tá, mas calma aí. A viagem já tá feita, então? Vai viver o quê? Vai sair daqui pra quê? Que surpresas, né? Que eu acho que entra um pouco disso. E aquilo me chamou a atenção. Foi interessante, né? No sentido, sim, e
onde é que a gente... A plateia tá fazendo... A plateia tá me dizendo alguma coisa. É que tá rolando o jogo, aquele imagem e ação, tu sabe? Que eu faço? Eu acho que é pra levantar corpo. o microfone, né? O microfone. Isso. Peraí. Mas, assim? Melhorou? Pronto. Tá. Então a gente, eu me lembro que tu trouxe essa ideia e eu acho que tá ligado com justamente isso, né? A capacidade de permitir que a vida faça parte dela na nossa história também, né? De darmos espaço porque para que a vida se faça. Sim. E não tô falando aqui, a frase parece arrogante, mas é só uma fantasia de criança, porque ninguém dá espaço para a vida faz o que ela quiser, o que ela bem entender com a gente. Perfeito. Com controle, sem controle, com planejamento, sem planejamento. E por isso que é interessante que nós possamos treinar isso e falar, então aqui eu tenho esse esboço, eu tenho esse rascunho, mas que é algo para satisfazer a nossa humanidade. Assim, então eu tenho um esboço, eu tenho um rascunho. Tem alguma segurança. Eu tenho alguma segurança. Então, agora eu vou esperar que a vida me surpreenda, que a vida atenda atenda a sua... que a vida me assista de acordo com a sua decisão, né? Porque isso faz com que nós nos frustremos muito menos. E tem uma... Eu acho que é bem isso, né? Tem uma disponibilidade aí que eu acho que a gente talvez só alcance ela numa boa maturidade, porque o arquétipo da nossa postura mais imatura vai ser de ser atendido. A gente busca ser atendido nas vontades. Como uma criança busca, ela não aceita muito a possibilidade de não ser atendida, né? Sim. E à medida que vai havendo um caminho de maturidade, é começar a perceber que nós somos uma parte que é conduzida por algo. E não uma parte que conduz. Ai, que bom, né? E, é muito aliviador saber que há uma condução. E confiar nessa condução. Isso. Né? Que eu acho que é o lugar que talvez a gente tenha mais dificuldade nesse processo de sair dessa infância para entrar numa maturidade, né? Eu tenho uma cliente que agora ela tem 41 anos. E a gente já caminha junto, assim, nessa questão terapêutica há mais de 10, né? Com algumas interrupções, óbvio, com trabalhos individuais, com trabalhos em grupo. E esses dias ela sentou na minha frente e ela falou... agora eu sei o que tu me falas nesse tempo todo. Eu falei, o que eu falo? Ela falou que eu precisaria aprender a confiar na vida. E eu tenho sentido, às vezes, em alguns momentos, que eu me entrego para essa condução que é muito mais confortável, muito menos cansativo, muito mais relaxante e que eu acho que é isso que tu tens tentado me ensinar esse tempo todo. Porque uma das características que ela logo descobriu a respeito do funcionamento dela é que ela é muito controladora. Então, óbvio que se eu sou muito controladora, eu não confio na vida. Eu não confio, porque eu tenho que fazer um roteiro bem fechadinho de tudo, né? Viajar com essas pessoas é horrível. Sorry. E então, e achei bem bonitinho, porque ela falou, nossa, 10 anos de terapia para... Falei, então, porque não é que não confia nunca, é que não experimenta isso muitas vezes, mas quando experimenta e vai experimentando cada vez mais, é muito aliviador, relaxante, gostoso. E tem uma parte disso que é muito contrário à nossa prática comum, né? Porque a gente é de um tempo onde a cultura diz que você deve ter controle sobre a vida. Você deve planejar, você deve, eu quero, eu faço. Sabe, Isso. tem uma coisa meio de tipo assim, não, tu vai ser o que tu quiser ser. Eu quero, eu posso. Eu posso, eu quero. Não, eu quero, eu posso. Tá tudo muito ligado com essa ideia de controle, né? No sentido de que se há uma decisão minha, vai acontecer. Né? E esse conhecimento, ele joga a gente pro outro lado. De saber que a gente não tá brincando sozinho com a bola.
tem outra coisa brincando conosco, né? Sim. Sim. Atender a vida e ser atendido por ela numa energia ou num cenário interno muito menos denso. Porque se eu estiver esperando um dia de sol e de repente aparece um dia de chuva, eu vou ter recurso para fazer algo interessante no dia de chuva. E aí eu uso dessa forma muito mais a minha criatividade, o meu senso de improviso, os meus recursos. E sabe o que pode acontecer com bastante... pode acontecer com bastante ênfase, com bastante significado, é que como eu não roteirizei tudo, pode ser que eu precise de ajuda. E aí eu também aprendo a pedir ajuda. Né? Porque então, se eu só me preparei para um dia de sol, eu não trouxe a minha galocha. Né? Pode ter que pedir emprestado. Talvez eu tenha que pedir emprestado, talvez eu tenha que, enfim, improvisar, criar, pedir ajuda. Então, todas essas características têm a ver com a não roteirização. E tem um outro aspecto também que a gente pode colocar, que é se eu abro mão do controle ou da roteirização, da programação, eu estou abrindo espaço para treinar presença, porque eu preciso dela, senão eu não dou conta. E a gente talvez possa dizer o inverso, né? Quando eu estou muito na programação, eu não estou abrindo espaço para desenvolver presença, porque eu estou sempre no adiantado, para já não precisar de muita coisa ali na hora. Mesmo, né? E a gente vê como esse estado de presença o estado de presença ou a ausência de presença é uma informação importante na nossa saúde interna, né? Para muitas coisas, né? É essencial. E além de essencial, o que vai fazer a subtração de muita frustração. Né? Se eu fico presente e se eu me condiciono de alguma forma, não sei, me treino ou fico aberto ou deixo com que a vida aconteça e eu fico de acordo com o que vai acontecendo, eu subtraio muito o meu nível de frustração. Porque se eu não queria tanto aquilo e aquilo realmente nem chegou, eu acolho o que chegou sem sofrer. Me vem aquela imagem assim, né, de se eu estou na programação, eu estou olhando para um cenário de infinitas possibilidades, mas eu estou olhando só para um. Então é quase difícil que as coisas não sejam contrariadas, né? Porque, enfim... Não sejam... contrárias à minha vontade, ao meu desejo, ao meu movimento, né? Porque, porra, imagina tu, nessa conscienciazinha pequenininha, abarcar a quantidade de elementos que existem na realidade, né? E o treinar a presença, talvez aí a gente está até encostando um pouco na abundância, né? O treinar a presença é justamente se abrir para toda essa infinidade que a gente exclui quando a gente sai esta é a condição que eu quero, né? Não sei se deu para entender ou se ficou meio confuso. Não, ficou bom de que então se eu trabalho nesse controle, se eu trabalho nessa proposta mais fechada, eu posso ter nessa proposta várias possibilidades, mas eu só tenho aquelas. É o que eu enxergo. E as possibilidades são sempre infinitas. Exatamente, só as que eu enxergo. Então, a vida fica um pouco... É quase como se eu dissesse para a vida, vamos economizar. Assim, isso, é interessante. É isso, não é? Isso, é mais escasso, né? É isso. É mais escasso, né? Vamos ficar só por aqui mesmo. Sim. E quando nós, então,
decidimos, em alguns períodos, em algumas atividades, deixar acontecer. Por exemplo, muitas coisas que eu nem programei ou que eu nem conheço podem se aproximar de mim. Né? Então, é algo... É interessante isso. Tem um conceito bem interessante. Mas né? eu percebo que tu estás muito certo quando tu falas que o estado de presença é essencial para que a gente possa fazer isso. Né? Porque, por exemplo, eu estava agora mesmo ali com as meninas que eu acabei de conhecer, com uma pessoa que eu acabei de conhecer, e na conversa com ela, algo que eu estou esperando há algum tempo aconteceu. Porque eu estava esperando uma porta se abrir e eu perceber que essa porta se abriu para dar andamento em algo que eu quero fazer. E nessa conversa eu falei, era isso que eu estava esperando. Tá, então agora eu já posso dar esse passo. Mas não tenho, por exemplo, eu sabia que isso poderia acontecer, precisaria acontecer entre o final de abril e o começo de maio. Né? Ok, bateu. Dia 22 de abril. É um tempo bom para isso. E é mesmo, essa sensação que eu tenho, que o que algumas pessoas ao meu redor às vezes estão achando que eu estou demorando para fazer, ou que eu estou indecisa porque não fiz, ou porque eu fiz, fui um pouco para frente e dei um passo para trás, às vezes é só eu esperando sentir a porta aberta para passar por ela. E às vezes em coisas bem simples, até num telefonema que eu tenha que dar, uma conversa que eu tenha que fazer, sabe? Porque eu ainda não tenho uma autorização interna que é quase como se fosse a vida dizendo, vai, agora passa por ali, vai, faz o que tem que fazer. E muitas vezes não tem a ver com falta de coragem ou falta de preparo, não, é só sentir que é naquele momento. Eu entendo isso que tu estás falando, embora eu não pratique isso muito bem ainda, mas eu acho que eu estou começando a entender o que é isso. Porque é muito interessante, por exemplo, quando a gente faz milhões de planejamentos e vai colocar em prática e dá 70% errado. Tá. Quer dizer, o planejamento não garante resultado. A primeira boa informação, né? Não é porque eu planejei que eu vou chegar no lugar que eu desejo chegar. E também tem o inverso, quando às vezes existe um planejamento muito aberto, no sentido, eu tenho interesse disso. E quando tu vê, de repente a vida começa a traz não sei o que, traz não sei o que, traz não sei o que, e aquilo caminha. Mas sabe por que às vezes, quando tu te entregas a essa possibilidade de esperar os sinais, ou de ser atendido e de treinar isso, tem muito a ver com não duvidar que isso é verdade. Porque no começo, quando a gente começa a fazer esse treino, a gente duvida que seja assim. Para isso, a gente precisa de demonstrações efetivas de que é verdade. O grupo de São Tomé. Isso. Tem que ver para crer. Tem que ver para crer. Isso. O bonde de São Tomé, isso. Isso, o bonde de São Tomé. Às vezes a gente faz parte do bonde de São Tomé. Né? Sim, total. E aí, São Tomé é ver para crer, né? Aí o que a gente está falando aqui crer para ver. Sim. É o contrário, né? Sim. Então São Tomé só acreditou que que o Cristo tinha ressuscitado porque ele disse, eu só acredito se eu colocar as minhas mãos nas chagas. Isso. Né? Então, a partir dali criou-se então essa dúvida, né? Só vendo é que eu creio. E o que a gente está hoje falando eu creio primeiro e depois eu vejo. Para poder ver. E me vem uma outra informação também, por exemplo, essa busca dessa interação maior com esse movimento da vida, fora do nosso controle, também é uma educação que a gente não tem, de certa forma, né? Porque por exemplo, muito desses estados, dependendo do meio onde tu está envolvido, isso vai ser chamado de preguiça,
de não quer nada com nada, pá, que não é nem isso que eu tô querendo falar, mas no sentido que parece que vem um senso de culpa por tu não estar fazendo algo. Porque tu deveria tomar o protagonismo da atuação, por exemplo. Sim. Sabe? Sim. Porque não é isso que tu tá falando. Tu tá falando é uma interação mais sutil com esses movimentos. Mas é que eu acho que num primeiro momento a gente liga isso com assim, tá, então eu não faço nada? Eu me acomodo? Então eu me acomoda, é isso? É de Isso. resignação que se está falando? Não. Exatamente. É de passividade? Não. É. Na verdade, eu odeio quando eu falo isso. Vou me corrigir. O que eu percebo, né? Então, na minha verdade, o que eu percebo é que essa prática é cheia de muita atividade, de nenhuma resignação, de nenhuma acomodação. No entanto, é uma atividade que precisa de um estado interno, vamos ver como é que eu vou expressar isso. Precisa de um estado interno de confiança e de calma, tranquilidade, de atenção, mas não tensão. Né? Então, é de atenção no sentido, esse A aqui significando um prefixo de negação, de sem, né? Então é sem tensão, é um estado de não tensão, de atenção, de tranquilidade, de ok, sim. Tá, é isso, é um estado de sim. Um estado de sim para a vida. Porque talvez o que seja um desafio para muitos de nós, ou seja, durante uma parte da nossa vida, é que me parece que para poder entrar nesse lugar eu também tenho que estar de acordo com a minha frustração, em algum nível. No sentido, entregar não quer dizer que eu serei atendido porque eu estou entregando. Não é uma barganha. Nenhuma. Não, então eu confio e tu me dá o que eu quero. Não é isso. Não é isso. Né? Isso. A barganha no começo do treino, a gente entra na barganha. A gente fala, então se eu rezar, papai do céu atende. Isso, se eu estou treinando o sim, se eu estou treinando confiar, então... Sou merecedor. Só que não é isso. A ideia não é que os desafios desapareçam e as dores sumam e as dificuldades não cessem. Não é isso. Muito pelo contrário, é lidar com as dores, as dificuldades, os desafios, estando de acordo com eles. Né? Então, é isso, é um estado de sim. É um estado interno de sim. E para isso, precisa estar em presença. Porque é muito fácil a gente sair desse lugar alinhado, né? E aqui com a vida, com o todo. Sim. E aqui é interessante porque, como tu fala, esse estado de sim, né? Esse é o sim que o Hellinger tanto fala na constelação em relação a muitos movimentos, né? Isso. Que não é nem um sim passivo, é um lugar que ele engloba muita coisa, esse sim, né? Que eu acho que engloba essa presença para a vida ser a vida diante de ti. Porque ela tem inúmeros caminhos para tomar, ela não tem a tua vontade para tomar, né? Por isso que Bert Hellinger, por isso que Bert Hellinger é muito mal compreendido, né? Porque para Bert nós podemos dizer sim para tudo, para todos, para todas as circunstâncias, para todas as boas e as más surpresas. Sim.
Porque as boas fazem parte, as más surpresas também fazem parte, e para elas a gente pode dar um lugar. Para todas elas a gente pode dar um lugar. Um lugar no qual eu recebo essas interações com a vida, concordando com elas, né? E aí, toda a má interpretação, todas as falas que caluniam Bert Hellinger vem dessa falta de compreender isso. Do que ele está falando, Do né? que ele está falando, né? Ele não faz apologia ao agressor. Nem permissividade. Ele não faz nenhuma apologia a nada. Ele não faz apologia a nada. Né? Mas ele nos ensina, de alguma forma, que estar de acordo com a vida é exercitar, é praticar esse sim, mas que nisso tem muita atividade. Não tem passividade, não tem resignação, não tem acomodação. A imagem que me vem, eu queria trazer isso porque eu acho que talvez possa auxiliar as pessoas que estiverem interesse no assunto, estiverem acompanhando, a compreender o que é essa postura do Hellinger, né? Que é quase como se eu falar, por exemplo, isso aqui é a vida. O que o Hellinger fala é para que a gente possa olhar para isto e dizer, sim, é isto. Eu posso não gostar de preto, mas é preto. Eu posso não gostar do detalhe vermelho, mas é vermelho. Eu posso não gostar dos furos aqui embaixo, mas tem furo. Né? E quando ele está falando isso, muitas vezes nos livros dele, ele trouxe o exemplo de que esse preto era Hitler, de que esse vermelho era um abusador. E ele não está dizendo que isto é positivo. Ele só está dizendo isto é. Né? Isso. E essa postura pode parecer uma coisa superficial. Aliás, não é superficial, mas às vezes parece um debate superficial. Mas o que ele está falando é que existe algo em nós que responde muito bem a integrar o que existe. Tem algo em nós que se organiza quando ele só é capaz de olhar sem tecer julgamento sobre. Né? Isso tem algo na nossa Constituição se acalma com isso. Né? Sem tecer julgamento ou sem nos separarmos daquilo. Melhor ainda. Melhor. Sim. Né? Então, não é sem tecer julgamento, porque eu posso tecer julgamento olhando para essa capinha e dizer, esse botãozinho, ele é vermelho, ok. Eu faria ele de outra cor. Isso é tecer um julgamento. No entanto, eu olho para esse botãozinho e falo, ok, para o vermelho. Ok. Então, eu julgo, mas não me separo do botãozinho vermelho. O botãozinho vermelho tem lugar no meu cenário. E tudo bem ele ter esse lugar no meu cenário. Ainda que eu estranhe que ele seja vermelho. Sim. Né? Ainda que eu estranhe no sentido de... o meu cenário parece que foi composto para uma outra realidade. Mas é essa realidade que eu tenho nesse momento. Então, para mim, fica bem. Então, não é o julgar que é o problema. O que é o problema é eu me separar. Eu entendo que sim, até porque o julgamento é um mecanismo humano, a gente tem isso como meio de reconhecer a vida, né? Sim. Eu imagino que, quer dizer, eu não sei se tudo, mas eu acredito que tudo aquilo que se manifesta tem um lugar. Mas essas coisas também podem ter um lugar de disfunção. Então, a mesma coisa tem um limite onde ela é saudável e tem um limite onde ela começa a ser destrutivo, né? Estou falando tudo isso por quê? Quando eu falei do julgamento, a imagem que me vem é que o julgamento, se a gente não estiver atento ao nosso julgamento, essa é a porta de entrada da exclusão. Total. Que logo eu chego no... Da separação. Isso eu não quero, então. Porque eu não aprovo, né? Ou ele se retira, ou eu me retiro. Ou eu me retiro, isso. Mas sim, o julgamento existe e
por exemplo, numa primeira consciência, o julgamento, inclusive, serve para nos fortalecer o pertencimento. Totalmente. Então, tem um uso Claro. do julgamento, né? Por enquanto, o julgamento ainda é muito importante. Tem um uso, porque é ele que faz com que eu me A mantenha... gente vai ser crucificado por essa frase. Pois é, né, gente? Locinto só falo assim em petit comité. Mas, vamos, assim, já deu, né? A gente já percebeu. Vamos integrar. Não, a gente já percebeu que não adianta querer parar de julgar, porque a gente não consegue, né? Sim. Ninguém consegue parar de Sim, julgar. Sim. Mas a gente consegue não separar pós-julgamento. Essa que é a grande, essa é a sacada. E tem um paradoxo aí interessante, né? Porque quando eu julgo, eu digo, não, para mim não. Mas se eu julgar demais e não perceber também que no meu julgamento, que ainda que haja algo que nos separe, tem algo que nos junta como iguais, aí eu vou para a exclusão. Então, quer dizer, é um paradoxo onde eu julgo para me diferenciar, mas sem me esquecer que eu sou a mesma coisa, né? Então, porque quando eu falo lá em casa não é assim, essa é a primeira etapa do julgamento. Lá em casa não é assim. A partir dessa constatação de que lá em casa não é assim, eu tenho dois caminhos. Um é dizer, mas aqui nessa casa é assim, e eu tô aqui, e tudo bem. Ou eu dizer, só concordo do jeito que é lá em casa. E aí, nesse momento, eu me separo. Então, o julgamento só é ruim. Sinto muito dizer isso, mas vou dizer, né? Porque também não vim aqui para... Só para gastar espaço, né? Não vim aqui só para... a gente pode parar de se esforçar para não julgar. Isso já deu. Podemos parar. Todo mundo pode parar com isso. Julgar é anterior a pensar. Antes de pensar, a gente julga. Ainda. Sim. Talvez em algum momento da nossa evolução, se é que a gente está evoluindo, tem gente que está dizendo por aí que a gente não está evoluindo, inclusive. E se a gente for olhar mesmo, né, para o que está acontecendo, parece que a gente ou parou ou regrediu bastante. No entanto, há uma possibilidade de que a gente esteja muito, muito, muito evoluindo. Então, nesse momento evolutivo no qual nós estamos inseridos, o esforço de não julgarmos está sendo desperdiçado. Nós temos que colocar esforço na não separação. E no estar de acordo com tudo e com todos do jeito que é. Sim, porque se manifesta, tem lugar. Né? Se de alguma forma se isso está presente, tem lugar. E quero voltar um pouquinho nisso, porque eu sei que isso, quando eu compreendi isso, e eu percebi isso, e eu comecei a transitar nesse local, isso mudou substancialmente o meu jeito de olhar para a vida. Então, quero voltar nisso, que o julgamento é anterior ao pensamento. Primeiro eu julgo e depois eu penso. Sim. Por que o julgamento é anterior ao pensamento? Porque o senso de pertencimento nasceu antes de nós termos neocórtex. Quando nós ainda não pensávamos, só reagíamos, nós já julgávamos. Talvez então, não de uma forma verbal, mas já havia uma... Já julgávamos. Exatamente. Já julgávamos e nos separávamos ou nos juntávamos pela necessidade. Então, antes de pensar, a gente julgava no começo do nosso processo evolutivo. Por isso que ainda hoje, mesmo que eu seja quase uma monja dentro de um mosteiro, eu primeiro julgo para depois pensar. Então, meu povo, abram mão de tentar treinar, não julgar. Coloquem o esforço no tentar não separar. Eu concordo, é verdade. É verdade.
E também isso dá uma calma de que permanecemos todos iguais no julgamento. Pode julgar. Isso, julga. Porque é imediato, instantâneo. Faz parte. Tá colado no pertencimento. Tá colado na sobrevivência. Pelo lugar que nós estamos, que é a nossa querida internet, eu acho que é interessante, vou fazer um adendo aqui, daí, se tu não Então, concordar... quem achar que precisa de mais esclarecimento, marca um atendimento. Ou vem nos nossos cursos também. Ou vem nos cursos, ou vem num grupo, né? Porque quando a gente fala de julgamento, eu acredito que isso não está naquele nível onde eu tenho uma opinião contrária a algo e eu passo essa opinião adiante, não é isso. Não, isso não é uma opinião. Isso. Não é minha opinião isso, gente. Não é isso. É este instinto que nós temos de claramente olhar para algo e dizer, isso conversa comigo ou isso não conversa comigo. Isso. Na hora eu identifico se isso Na faz hora. parte da minha Constituição ou não. Exatamente. Né? Então, esse julgamento onde tu separa a tua experiência entre coisas que eu já conheço e coisas que eu não quero ou não tenho, né? É desse julgamento que a gente está falando, né? Que é esse lugar isso. instintivo, assim, né? Isso, e isso é que é uma reação ao pertencimento, né? Esse julgamento que a gente está falando é uma reação ao nosso senso de pertencimento. E eu faço isso o tempo todo. Não tem, eu ando pela rua fazendo isso. Reconhecendo ou claro. assim. Ou reconhecendo como sim, e reconhecendo como que estranho. Né? E a frase que está por trás é lá em casa não é assim. Uma vez já foi, lá na minha caverna não é assim. E é desde esse tempo que a gente vem exercitando esse julgar antes de pensar. Sim. E que muito possivelmente foi extremamente importante para a nossa sobrevivência como espécie. Muito. Nós não teríamos chegado até aqui nós não teríamos chegado até aqui se não tivéssemos feito isso, e talvez a gente ainda precise de um bom tempo fazendo isso, treinando o não separar, para a gente ainda chegar em algum outro lugar mais refinado no ponto de vista existencial. Para talvez né? para esse lugar onde estamos indo, né? Que nem sabemos qual é. Que a diversidade, que a diferença, com esse senso de que ser diferente não é ser errado, é só ser diferente. Né? É só ser diferente. Isso não é bom nem ruim, é diferente. Isso está me conectando um pouco com o nosso início da conversa, no sentido de... quando é possível abarcar o que há... Aqui é até interessante tomar cuidado com o uso da palavra, né? Mas quando eu consigo abarcar o que é diferente, isso também me exige estar muito mais aberto da mão do controle e mais direcionado para a presença. E talvez por isso surge também no nosso comportamento e nesse padrão que a gente tem como sociedade de ter uma coisa planejada, que é de ter alguma segurança de que as coisas vão ter uma linearidade, sabe? Que é uma... Não sei, como grupo mesmo, parece que a gente faz isso, né? Que a gente precisa, né? Precisa. E tudo que sai desse padrão, os diferentes, ameaça essa linearidade. Logo, ameaça como a gente tem construído essa vida de uma forma, né? E estou falando que não é ameaça no sentido real, mas estou dizendo o instinto sente, isso é ameaçador. Porque está me puxando para um lugar que vai me tirar dessa coisa planejada há muito tempo, né? E se a gente for para um lado onde for possível não separar a partir do julgamento, isso também vai pedir para nós mais presença. Que talvez esse seja o grande desafio, né? Porque exige mais. Claro. Né? Não é que, exige mais para o nosso estado hoje de consciência, né? Que é um estado que quer garantir segurança a qualquer custo, né? No estado de não presença, a gente julga e se separa. Julga e separa, julga e separa. No estado de presença, a gente julga e aí tem a opção de permanecer junto, de permanecer conectado, de permanecer não separado, que esse é o grande movimento humano. Tem uma informação interessante aí. Me veio a imagem da... Por exemplo, as crianças, de modo geral, conseguem muito viver na presença, né?
E quando algo novo aparece, geralmente elas respondem com curiosidade. E elas vão explorar aquilo ali, né? A gente, quando vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa espontaneidade e vai indo para um lugar mais cristalizado do que é e do que não é, do que deveria ser, ou do que é bom, o que é ruim, né? Tudo isso está na minha cabeça agora, tá interessante, assim. Porque tem um reaprendizado, talvez, né? De como é que eu consigo integrar a necessidade de proteger a mim, aos meus e a minha vida, que é uma realidade, porque nem sempre vamos encontrar um diferente amigável. Ao mesmo tempo, aonde eu me protejo para isso, não me fecha para todo o restante de vida que está querendo entrar em contato comigo e me servir de um bom lugar. Porque muitas boas coisas virão a partir dessas diferenças, né? A gente pode falar do ponto de vista, por exemplo, do sistêmico. Todos nós que estamos aqui na vida hoje temos talvez uma tarefa subliminar, que é deixar o nosso sistema experimentar algo novo, em algum nível, né? Essa é a nossa tarefa. A pra nossa todos. tarefa é trazer o ingrediente novo para a grande alquimia sistêmica. Isso. A gente tem essa tarefa. E a postura que nos permite isso é a gente ter algum tipo de resiliência no contato com o diferente. Senão eu permaneço naquele meu cercadinho, Sim. Né? Que já está... Senão eu vou continuar repetindo a mesma receita, o meu sistema não ganha novos ingredientes e tem uma estagnação. Tem uma estagnação evolutiva no sistema. E cada sistema que entra em estagnação deixa de contribuir para esse movimento coletivo de evolução. Interessante isso. Então, em todos os sistemas, é bem importante que a gente ouse, em algum Natal, fazer um bobó de camarão ao invés de assar um peru, por exemplo. Sim. Né? Sim. Ou fazer uma... Não sei. Ao invés de fazer um pavê, fazer um sorvete, por exemplo. Sim. Que todos os sistemas merecem experimentar a quebra da tradição para que esse sistema fique parecido com aquele que experimenta aquela outra tradição. Né? E é desse jeito que nós vamos ficar mais unificados, no sentido de nos tornarmos, em algum momento, menos seletivos, no que tange a nossa humanidade. Menos seletivos na separação. Né? Nós vamos ficar mais refinados na união, menos seletivos na separação. Sim. Então, vai ser mais fácil eu me achar parecida contigo, em algum momento. Né? Apesar de sermos tão diferentes, termos algo que, ao invés de nos mostrar a diferença, nos mostre a similaridade. Muito bom. Sinto que a gente entrou num lugar agora, no final foi bem filosófico, mas é uma coisa que eu sinto como verdadeira, no sentido de essa nossa conversa também serve para a gente explorar um pouco esse âmbito do conhecimento sistêmico, né? E Hellinger sempre trabalhou muito também a partir de uma visão filosófica, onde ele usava isso para explorar, né, esses limites. Para quem se interessou por esse assunto, fazer parte dos grupos de constelações, de um trabalho sistêmico, cada vez mais vai ser possível compreender isso que a gente está dizendo, que não é um lugar de... Esse não é... Eu acho isso muito legal. Isso não é um lugar nem místico, na minha opinião, tá? Nem místico, nem humanista. Eu acho que isso é um lugar apenas da nossa experiência, da nossa capacidade. Eu acho que é uma coisa muito natural, muito prática, sabe? O que o sistêmico traz pra gente, assim, né? No sentido de desenvolver... Não é nada místico. Não, nada. Pra mim não é, pelo menos, né? Agora, quando tu falas não é humanista, eu não entendo muito bem o que quer dizer isso. Mas também não preciso entender, porque eu já acolhi que tudo bem, que deve dizer algo para ti e para mim fica bom. No sentido que
ele não serve a uma forma específica de pensamento. Uhum. Eu não acredito que a constelação sirva a uma direção específica de pensamento. Sim. Eu acho que é uma coisa muito ligada a uma praticidade de desenvolvimento humano. Sim. Dentro das Total. possibilidades possíveis. Uhum. Né? E cada um vai encontrar neste vasto campo algo que talvez vá servir para si próprio, nesse sentido. Né? Sim. Então, aqueles que tiverem interesse, o campo sistêmico ele é muito bom para a gente encontrar novas gavetas dentro da gente e deixar elas se ampliarem um pouco, né? Sim. A gente tirar esses conteúdos dali. E o que a gente precisa, né, João? A gente, não eu e tu, mas o que esse momento talvez nos convide a fazer é que mais pessoas saibam desse jeito de funcionar, né? Porque é um jeito de funcionar que traz uma diminuição enorme de tensão. Isso, Né? E é isso que a gente precisa, né? Diminuir a tensão do cenário para que menos guerras, e aí tô falando das pequenas, não tô falando das grandes, mas tô falando especialmente das pequenas, que menos guerras sejam movimentadas, né? E que a gente possa entrar num lugar mais pacificador, né? E que por entrarmos num lugar mais pacificado, nós possamos em presença, olhar com um pouquinho mais de cuidado para a natureza fora de nós, para a natureza dentro de nós, né? Que nós sejamos mais ecológicos, não no sentido de cuidarmos dos recursos, mas de cuidarmos das relações, né? Entre todos. E, então, esse é um convite também que a gente deixa para as pessoas que nos acompanham e nos ouvem, né? Que possam passar isso um pouquinho para frente, né? Que se isso faz sentido, que outras pessoas tenham a oportunidade também de usufruir, né? Então eu acho que é isso por hoje, né, Eva? Ficamos sim. por aqui. Ficamos. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o tema que a gente tinha pensado em falar hoje. Porque nem foi tocado. A vida não estava aberta para esse tema, por enquanto, pelo menos. Valeu, Eva, obrigado. Obrigada, João. Obrigada, meninos. Valeu. Foi ótimo. Até. Obrigada.